Nós vamos continuar falando aí sobre o livro de Salmos. Hoje, Salmo de número 9. Ações de graças ao mestre de canto, segundo a melodia, a morte para o filho. Salmo de Davi. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, cantarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Pois ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem-se da tua presença. Porque sustentas o meu direito e a minha causa, no trono te assentas e julgas retamente. Repreendes as nações, destróis o ímpio, e para todo sempre lhes apaga o nome. Quanto aos inimigos, estão consumados, suas ruínas são perpétuas. Arrasaste as suas cidades, até a sua memória pereceu. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião. Proclamai entre os povos os seus feitos, pois aquele que requer o sangue, lembra-se deles, e não se esquece do clamor dos aflitos. Compadece-te de mim, Senhor. Vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam. Tu que levantas das portas da morte, para que as portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores e me regozije na tua salvação. Afundam-se as nações na cova que fizeram, no laço que esconderam, prendeu-se-lhe o pé. Faz-se conhecido o Senhor pelo juízo que executa. Enlaçado está o ímpio nas obras de suas próprias mãos. Os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus, pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Levanta-te, Senhor. Não prevaleça o mortal. Sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhe, Senhor, o medo. Saibam as nações que não passam de mortais. Este salmo, o salmo de número 9, é um salmo onde Davi vem cantar louvores a Deus, expressar a sua alegria, bem dizer o nome do Senhor, a sua alegria no sentido de confiar no Senhor. Ele diz aqui: cantarei todas as suas maravilhas, alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, pois eu cantarei louvores. E qual é o que faz com que o salmista exulte dessa forma, se alegre dessa forma, seja impulsionado a cantar louvores? O contexto desse salmo, nós não sabemos colocar exato em qual parte da história de Davi isso aconteceu, mas é um contexto onde Davi ele exalta o nome do Senhor, porque o Senhor fazia com que os seus inimigos, os que estavam perseguindo, retrocedessem e caíssem, e ao mesmo tempo o salmista faz uma análise do seu contexto social, do contexto geral, eu acredito, não só da sua nação, mas do modo como as nações viviam, porque sempre foi da mesma maneira, sempre há aqueles que se aproveitam dos mais fracos, aqueles que aproveitam dos desamparados, dos órfãos. A Bíblia gosta muito de usar essa expressão para descrever aquele que não tem a quem recorrer, as viúvas, as pessoas necessitadas. E aqui mostra que Deus olha por essas pessoas. Diz o texto que o Senhor, ainda que o mundo ande aparentemente em um caos, o Senhor reina.
Diz o versículo 7 o seguinte: mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça e administra os povos com retidão. E no versículo 9 diz assim: o Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio para as horas de tribulação. A gente está ouvindo falar muito aí sobre essas questões que acontecem no nosso país, sobre última instância. A última instância nunca é no campo do homem. A nossa última instância é sempre o Senhor. Supremo é o Senhor. E nós podemos nos refugiar nele. Aqui diz o texto que ele é alto refúgio, supremo refúgio para aquele que se sente oprimido. É refúgio nas horas de tribulação. Você entende o que isso quer dizer? Refúgio nas horas de tribulação? Talvez você que está me ouvindo esteja passando por uma situação difícil, de tribulação. Você esteja talvez com a alma atribulada, passando por diversos problemas, medos, incertezas. Alguns desses problemas você mesmo causou, não sabe como sair, né, dessa situação que você entrou. A Bíblia fala que Deus, ele é um supremo refúgio. É um lugar onde nós podemos nos refugiar na hora de tribulação. Portanto, se você está com problemas, o seu lugar é em Deus. É correr para Deus e não de Deus. Sem Deus é difícil resolvermos, mas com Ele nós podemos ter paz. Ele pode nos dar a vitória sobre as nossas tribulações, porque Ele olha e Ele é atento àqueles que o buscam. E o salmista, ele continua falando sobre a ilusão das nações, porque acham que tem algum domínio, acham que os poderosos da terra acham que mandam alguma coisa, né? Diz o texto aqui no versículo 15 o seguinte: afundam-se as nações na cova que fizeram, no laço que esconderam, a armadilha que fizeram, foi nela mesmo que eles prenderam o pé. E aí o salmista diz: Senhor, faça-se conhecido pelo juízo que executa. Enlaçado está o ímpio nas obras das suas próprias mãos. O salmista diz: Senhor, mostra o teu juízo. Na própria confusão que os homens causam, os homens mesmo acabam se destruindo. As covas que abrem são as mesmas que eles caem. As armadilhas que armam, eles mesmos são pegos por elas. É assim que é o homem. E Deus está sentado no seu alto, sublime e eterno trono, julgando, como sempre, e fazendo com que impérios grandiosos passem, homens poderosos passem, mas o seu reino, o reino de Cristo, o Rei dos Reis, é sempre eterno. E Deus continua cuidando de nós, cuidando do seu povo, cuidando daqueles que nele refugia. Diz o texto aqui, versículo 18, olha que precioso esse versículo. Diz assim: faz assim, Senhor, julga os ímpios, é o que o salmista pede, pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. É a certeza que o salmista tem e que eu tenho também. Eu sempre gosto de observar as situações e eu tenho que confessar que eu jamais vi Deus se omitindo em uma situação injusta. É claro que às vezes, aos nossos próprios olhos, isso parece ser demorado, porque a gente quer a justiça imediata, a gente quer o agora, mas Deus tem os seus meios, Deus tem o seu jeito, o seu modo, o seu reino para fazer tudo. Mas a verdade que eu posso afirmar, pelo menos aqui eu tenho visto e tenho percebido, é de que Deus sempre exerce pontualmente, no tempo dele, o seu juízo e julga toda a injustiça. Não há aquele que semeia aqui a injustiça, semeia aqui o mal e saia dessa situação ileso. Não há. E é por isso que o salmista termina dizendo: Senhor, levanta-te
não prevaleça o mortal. Seja, Senhor, as nações julgadas na tua presença, porque o Senhor é o verdadeiro Rei. Infunde-lhe, Senhor, o medo, para que saibam as nações que não passam de mortais. Eu convido você a ler de novo esse salmo com calma, a orar a oração que se encontra também neste salmo, pedindo ao Senhor que venha, porque Ele é o verdadeiro Rei. Ele é aquele que julga por toda a eternidade. Ele é aquele que sabe do homem mau. E é aquele que tem os seus olhos fixos nos necessitados. E que, de fato, não serão para sempre esquecidos. Deus se lembra deles. E no momento certo, virá a justiça do Senhor. Que Deus te abençoe e que você confie nessas promessas.